Então, agora o professor, o Rubens Luna. Você é professor, é, professor? Porque desde o início eu lhe chamo de professor, você nunca me corrigiu. Olha, eu diria que você pode me chamar de professor, mas de uma maneira informal, tá bom? Sim, Porque eu não faço parte da academia, mas a minha vida profissional me levou a dar centenas de palestras na questão ambiental. Então, a gente acaba exercendo essa função de uma maneira, digamos assim, fora da sala de aula, né? Mas abrangendo um público enorme, né? Tentando esclarecer sobre os problemas, esclarecer sobre a necessidade dessa integração entre o homem e a natureza. Então, pronto. nesse sentido, a senhora pode me chamar de professor. Então, embora o senhor não Não, seja professor, não é educador, não é mais isso? ou menos isso. Trabalho muito Então, com educação ambiental. professor Rubens E Luna. Fique à vontade, professor. muito grato, muito grato. Tá? Eu, inicialmente, também me coloco aqui aos pés desse mestre que nos deu uma aula de poesia e de ciência ao mesmo tempo. Isso é muito Isso difícil. mesmo. Parabéns, professor Werton. Seu discurso foi excelente, exímio, né? E pôde retratar muito bem o que Teresina vem sofrendo com o passar do tempo, né? E o descaso, de certa forma, é uma referência nesse processo. Então, eu gostaria de iniciar essa minha fala colocando também um pouco da minha vivência com este rio maravilhoso, ou com os rios que cortam Teresina, né? Inicialmente, pensando neles de forma muito lúdica, porque me lembro muito, meu pai, professor de História, professor James da Costa Azevedo, tinha como lazer levar os filhos para tomar banho no Rio Poti, onde hoje é o bairro Alegria, já é zona urbana de Teresina. E a partir daquele momento, eu passei a ter uma vivência amorosa com esse rio maravilhoso. E hoje faz parte da minha vida, dos meus estudos, né? E um pouco mais adiante, já adolescente, corria da Praça do Liceu até a Palha de Arroz, né? Na beira do Parnaíba, e com os amigos cruzava o rio, ia para as coroas, né? Jogar bola e brincar, né? Nas águas do Parnaíba, que à época ainda eram cristalinas e potáveis, né? Então, sou cidadão de Teresina, nascido na Praça do Liceu, e essa vivência com os rios me deu essa garantia, né, de vida que eu tenho hoje, e onde eu pautei todo o meu trabalho e minha pesquisa em cima do Rio Poti. Então, falando um pouco sobre as questões que encerram esse debate, eu gostaria de lembrar que o Rio Poti e o Parnaíba, eles sofrem de problemas ambientais, muitas vezes com alguma diversidade. A gente vê o Parnaíba, né, como o professor Ayrton muito bem falou, assoreado e também muito poluído, tanto em razão dos lançamentos de esgoto in natura, né, das cidades que estão a montante de Teresina, como também pelo uso e ocupação do solo, né? As grandes plantações que nós temos hoje no Cerrado, elas dependem diretamente de agrotóxicos, pesticidas, né? E esses pesticidas percolam com as chuvas. E lá para cá eles vêm, penetram nas águas, nos riachos, depois caem nos seus afluentes e vai contaminar todo o Parnaíba até o delta. E isso é um problema seríssimo, pois muitas vezes
A água que a gente vê é cristalina, mas ela está totalmente poluída com metais, né, com químicos, e eles vão influenciar diretamente, né, na cadeia alimentar, envenenando os peixes que muitas vezes nós comemos, ou parte da população se alimenta dele, né, principalmente as populações mais necessitadas. Então, este é um problema de segurança alimentar, inicialmente, né? O que antes nós tínhamos em abundância, peixes, né, um rio piscoso, hoje nós não podemos mais nos alimentar com esse peixe. E, em função do assoreamento, novamente o uso e a ocupação do solo, né, onde a agricultura, a mineração, elas são realizadas de forma sem um critério ambiental, o que nos coloca numa situação muito drástica, porque no período de chuvas, parte desse solo está desnudo, desprotegido, ele percola, né, e vai se tornar sedimentos, sedimentos esses que se acumulam no leito dos rios. Então, hoje nós temos o Rio Parnaíba numa situação que no período de seca a gente pode atravessar, né, sem molhar as pernas, muitas vezes. E isso demonstra que a quantidade de sedimento é tamanha que o rio não tem mais condição de lançar isso ao mar. E eles vão se depositando, transformando o rio num riacho, né? Infelizmente. Então, essa é a realidade de Teresina. São rios que estão assoreados em função do mau uso do solo, né? Principalmente a montante de Teresina, tanto para o Puti como para Parnaíba, como para o Rio Parnaíba. Além disso, nós vemos problemas seríssimos também no que tange a questão de Teresina, porque nós temos uma cidade que agora está chegando a 30% de cobertura de esgotamento sanitário. Isso quer dizer que 70% da cidade ainda joga, né, as águas servidas in natura dentro dos rios, né, tanto do Parnaíba quanto do Rio Poti. Isso também leva a problemas gravíssimos da eutrofização dos rios, em especial o Rio Poti, em virtude da sua diminuição, né, de vazão no período seco. E isso a gente pode perceber na questão dos aguapés. Então, é uma situação gravíssima e a gente pode pensar que nós estamos vivendo uma realidade grave, mas que para o futuro isso pode se tornar ainda mais grave ainda, não é? Por quê? Porque nós temos a questão da poluição, né, do envenenamento das águas através de pesticidas e através do lançamento de esgotos in natura. Nós temos o assoreamento dos rios, né, em função dos desmatamentos, das queimadas, como eu havia falado, né? E agora, sobreposto a tudo isso, nós temos a questão das mudanças climáticas, né? E ela vem aí já apresentando todo o impacto e a possibilidade de nós termos uma redução, né, do ciclo de chuvas, que já é mínimo, né? E o professor Hertel tão bem falou, né, no esgotamento desses recursos hídricos, na diminuição das suas vazões, né? Agora, imagine nós tivermos ainda ciclos de seca muito maiores, né? Como é que vai ser Teresina? O que é que nós podemos esperar de uma cidade que não vai ter mais, digamos assim, uma segurança hídrica que nós tínhamos há 10, há 20 anos atrás, 30 anos atrás? A população crescente, né? E nossos rios totalmente esgotados. Essa é a nossa realidade. O que nós podemos fazer em relação a isso, né? A minha grande preocupação com Teresina, isso, e coloco sempre nas minhas apresentações, que se nada for feito, se mantiver essa omissão das autoridades em relação às questões ambientais,
nós teremos, no máximo, 20 anos de vida útil dessa cidade. Eu explico por quê. Há 20 anos atrás, no período seco de Teresina, nós tínhamos, no período de estiagem, nós tínhamos ainda uma umidade do ar, né? Uma relativa umidade do ar dentro dos padrões aceitáveis. A gente ficava suado, porque havia uma condição adequada de umidade. Hoje, no período de estiagem, nós temos uma cidade extremamente seca, né? Que às vezes a gente não consegue nem respirar direito. O que acontece? Nós estamos vivendo uma mudança muito grande na questão climática, né? Tanto de forma geral como de forma micro, na nossa própria cidade, em função da cobertura, né, da cidade, o asfalto, o concreto, isso tudo elimina a possibilidade de uma cidade mais respirável. E vai haver, e já está havendo, como todos sabem, um avanço e um aumento das queimadas, né? Eu sempre digo que Teresina é especial pelas suas matas ciliares ainda preservadas, né? Mas ela é uma bomba relógio se nós não nos preocuparmos, porque aos poucos ela se torna tão seca que ela pode se transformar em grandes incêndios futuramente. E é o que está acontecendo, né? Nós tivemos esse ano ainda a graça de ter chuvas extemporâneas, né? E que diminuíram digamos, a incidência de queimadas urbanas em Teresina. Mas isso vai se repetir, né? Os períodos de estiagem vão se tornar cada vez mais graves em função das mudanças climáticas, né? Então, eu vejo que a sociedade teresina precisa pensar em mecanismos de mitigação desses efeitos, né? Essa digamos, a lógica e a temática que a gente precisa empregar dentro do processo de negociação, de busca de soluções. E eu dou aqui algumas sugestões nesse sentido. Eu imagino, e eu acredito que o professor Ayrton também tem essa mesma linha de raciocínio, que nós precisamos fazer urgentemente um diagnóstico, né, de toda a bacia hidrográfica do Rio Poti, por exemplo, né, observando quais são os processos poluidores que existem no alto da bacia, no médio curso da bacia do rio, e que impactam diretamente em Teresina. Eu dou um exemplo. Na cidade de Quiterianópolis, não sei se vocês sabem onde fica no Ceará, no alto curso do Rio Poti, existe uma mineração, uma extração de ferro, uma mineradora que extrai ferro, né? Ela está até desativada, mas tem toneladas e toneladas às margens do rio Poti, sem nenhum controle, né? Esses resíduos da extração de ferro, eles são altamente poluidores, são metais pesados que estão ali e que vão percolar com as chuvas e vão chegar aqui em Teresina, aumentando ainda mais a questão da poluição do rio. No médio curso do rio Poti, existe a extração de um quartzito, as pessoas chamam de pedra de castelo, pedra de juazeiro, e lá também existem toneladas de resíduos. Esses resíduos eles estão sendo lançados no rio Poti. Esses resíduos que são arenitos dissolvidos são os que estão tornando os nossos rios rasos, assoreados. Mas não há fiscalização, não há controle, né, por parte dos órgãos públicos de fiscalização, e ninguém sabe nem se tem licença, se essas empresas estão trabalhando dentro dos padrões ambientais exigíveis, não é? Para vocês verem a situação que nós temos, né? E como o professor Huerto bem falou, a sociedade fecha os olhos para essas questões, né? Ao tempo em que nós precisamos ao máximo de uma atenção para os rios, nós fazemos o contrário, né?
Ninguém nem sabe que esses elementos poluidores estão aí como uma bomba relógio, preparando um futuro de desastre para nós. Então, é importante que nós façamos um diagnóstico de todos esses elementos que estão a montante de Teresina, para que o rio aqui possa se tornar menos sofrido, né, dentro desse processo. Eu também imagino que nós precisamos, aqui em Teresina, pensar num modelo de gerenciamento das águas do rio Puti Parnaíba. Eu desconheço se existe algum projeto, algum programa de análise da qualidade da água de Teresina. Se é feito pela academia, pela universidade, para atender às suas demandas internas. Eu gostaria muito de ver um instituto voltado para análise de qualidade das águas de Teresina. Seria muito importante que nós tivéssemos uma noção clara dos elementos poluidores, né, dos pontos mais críticos de nossa cidade, para que houvesse uma resposta das políticas públicas mais execuível. Então, a gente vê o quanto nós estamos atrasados no processo de gestão de nossas águas, né? Outra solução, digamos assim, outra ação que nós devemos pensar para o Rio Puti e Parnaíba, logicamente, é a questão do Comitê de Bacia Hidrográfica, né? Nós sabemos que desde 2018, salvo engano, foi criado o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba, né? Mas hoje ainda está com uma comissão provisória, né, de gerenciamento, em função da pandemia, não foi ainda criado a sua coordenação formal, não está trabalhando a contento, e acredito que nós precisamos urgentemente pensar na criação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Poti, que é um fórum onde se determina toda a política de gestão das águas, né? Nós temos também, em relação ao Rio Poti, uma questão muito séria, que são os barramentos que estão sendo construídos no alto custo do Rio Poti, né? Nós sabemos que o Rio Poti ele é um rio federal. O alto custo do rio pertence ao Ceará. E lá eles têm uma política muito forte de barramento, de construção de barramentos, por causa da deficiência hídrica daquela região lá de Crateús. E já existem diversas barragens e agora eles estão construindo a barragem Lago de Fronteira, fica exatamente na fronteira entre o Piauí e o Ceará. Uma grande barragem que vai diminuir ainda mais o fluxo de águas que vem para o Piauí. Quais são os impactos em relação a isso? O que nós sabemos, como piauienses, como teresinenses, sobre as consequências da construção desse barramento? Esse último que eu falei, o Lago de Fronteira, é um barramento enorme e que não foi feito aqui para o Piauí nenhuma audiência pública, para nós sabermos quais os impactos que uma barragem dessa vai levar, já que nós somos os doadores dessa água para o Ceará. Não é? Precisamos pensar em modelos que possam, ações que possam criar a geração de água, né? Para mitigar esses problemas que vão vir com os barramentos. A recuperação de nascentes, construção de barraginhas, recuperação das matas ciliares, uma série de ações que precisam ser feitas, porque, ao contrário, nós vamos sofrer ainda mais com a redução do fluxo de águas, em especial, e logicamente para o Parnaíba, mas em especial para o Rio Poti. Então, gente, essa digamos, uma análise muito rápida do que a gente pode perceber em relação ao rio, mas deixo aqui a minha, como conclusão do meu raciocínio, a percepção de que Teresina precisa, como o professor Ayrton bem falou, voltar os seus olhares para o rio, né? Essa atenção mais cabal, mais direta, que vai nos dar alguma segurança de qualidade de vida para o futuro.
Caso contrário, como eu disse, Teresina vai se tornar inviável. Eu agradeço e fico à disposição para nós conversarmos ainda um pouco mais. Muito obrigado.